Pessoal, como é que vocês estão? Então, hoje a gente vai dar continuidade ao nosso tema central, né, que é sobre reprodução, mas iremos abordar a questão da puberdade, como ela se dá, quais são os indícios iniciais da puberdade na adolescência e também os métodos contraceptivos. A gente viu um pouco sobre o ciclo menstrual e a questão da gravidez e como está se planejando para evitar uma gravidez, ainda mais na adolescência, não é mesmo? Então, vamos lá. Antes de mais nada, eu faço um questionamento para vocês. O que é essa tal de puberdade? Como a gente está estudando reprodução, tem que entender que cada pessoa, cada indivíduo, ele tem um tempo para que o seu corpo amadureça sexualmente. E a puberdade é uma das fases na qual o seu corpo está em mudanças. É bem interessante notar que, através dos hormônios que a gente viu lá no ciclo menstrual, viu também no sistema reprodutor masculino e feminino, que eles são necessários para que essa mudança ocorra. Aumento de massa corpórea, a questão do hormônio de crescimento, que ele vai estar atrelado ao hormônio que? Sexual. A gente vai ter também um ritmo individual de transformação, porque cada pessoa é um ser único, então ela vai apresentar mudanças diferentes de outra pessoa. E também a questão dos membros em formação. Nessa fase é muito comum você perceber braços e pernas crescer um pouco mais que o normal, até que se estabilizem. Falando dessas mudanças corpóreas, né? A puberdade ela é caracterizada por muitos, na verdade, pela questão da presença de acne, as espinhas. Durante essa fase, as glândulas sudoríferas que a gente tem aqui na pele, elas passam a produzir o quê? Mais suor. E esse odor ele tende-se a se intensificar. Logo, você vai ter uma pele muito oleosa. E essa oleosidade vai fazer com que se torne o quê? Apto ao crescimento de espinhas. Como a gente pode ver nessa imagem aqui abaixo, ó, o rosto da menina chega a brilha, de tão oleoso que é. E isso, tanto para homens quanto para mulheres, é uma questão normal. Entretanto, se persistir ainda fora dessa fase da puberdade, é necessário que a gente procure sempre um médico para estar usando algum medicamento e não utilizar algo através de outras pessoas, até porque isso é um processo contínuo em toda a vida. Uma questão importante durante essa fase é a mudança de entonação. A voz, tanto para o garoto quanto para a garota, ele vai ter vários picos de mudança de voz ao decorrer dessa fase. A hora pode ficar mais aguda, outra hora pode ficar mais grave, até que se encontra um equilíbrio, mas isso é bastante comum. Aí aqui eu também tenho um outro questionamento que é, olha só, a masturbação e a acne, né, a espinha, elas têm alguma relação? Porque as pessoas falam que quando está com muita acne é porque você precisa se masturbar, o que não é correto. Por quê? Como eu falei anteriormente, a acne está relacionada com as glândulas sudoríferas, que libera suor. Então vai criar oleosidade na sua pele e vai fazer com que tenha as espinhas. A masturbação ela é um ato que é característico tanto do homem quanto da mulher, mas que propõe o quê? Prazer, desejo sexual. Então não tem essa ligação direta com o desenvolvimento de espinhas, de forma alguma. A masturbação está ligada com a saúde do corpo, mas em outros aspectos que a gente vai ver a seguir. Aí durante a puberdade, a gente vai ter um crescimento de pelos e inseguranças. Vamos entender isso. Por que inseguranças? O seu corpo ele está passando por uma mudança. E as pessoas tendem a se espelhar em padrões que para a mídia seria o ideal. O que a gente não deveria estar se importando com isso, porque cada pessoa tem o seu padrão. O seu padrão de ser feliz, enfim, o seu padrão de estar feliz com o seu corpo, com a sua forma. Então, é muito importante, durante esse período, a gente romper com essas inseguranças, até para que a gente não fique afetado, né, psicologicamente. Em relação ao crescimento de pelos, como a gente está liberando muito hormônio, é comum, é normal que durante essa fase você tenha crescimentos de pelos em todo o seu corpo, nas axilas, nos órgãos genitais, como a vagina e o pênis, e também no corpo em si. Agora vamos entender um pouco sobre esse desenvolvimento do corpo e o órgão genital masculino dentro da puberdade. Olha só, aqui eu peguei essa imagem de é, vários homens de diferentes estaturas, para vocês terem uma noção. E abaixo vai ter a fase com qual o pênis vai estar se desenvolvendo. E logo mais também tendo a questão dos pelos pubianos, que isso é um fator
que vai desde o nascimento da criança até a fase adulta. Então, isso é uma fase contínua. Você vai ter gradativamente uma evolução no seu corpo. Olha só, a testosterona, a gente já viu um pouco sobre ela, né? Que é o hormônio que induz o quê? O crescimento dos órgãos genitais. Você vai ter aqui um pequeno aumento dos mamilos nos meninos. Isso é muito comum, porque logo nessa fase é perceptível é, os mamilos mais inchados e acaba ficando doloroso para algumas pessoas e algumas pessoas não têm nem essa questão. Aí também tem a questão da primeira ejaculação, que ela costuma ocorrer pouco, mais ou menos 14 anos, que a gente pode chamar também de poluição noturna. Quando você está dormindo, você acorda e você já sabe como é. E todo homem, ele nasce, olha só, com a pele que cobre a ponta do pênis, que é o prepúcio. É bem importante que se mantenha higiene. Por quê? A gente já viu vários casos de câncer peniano que é comumente ocasionado devido a má higiene. Então, todo garoto tem que estar sempre higienizando essa estrutura. Em alguns casos, o prepúcio ele nasce um pouco mais colado, aí precisa de orientação médica ou até mesmo cirurgia. Ou exercícios que o próprio médico vai sugerir. Aí a gente chega numa questão importante, tamanho do pênis. Essa é a questão mais banal que se tem. Por quê? Muitos garotos se prendem à questão de tamanho ser importante para a relação. E o importante é você estar bem com a pessoa e se sentir bem com seu corpo. Então essa questão de tamanho ela é muito banal. Não influencia em nada. Essa é a verdade. Então a gente tem que estar sempre aceitando o nosso corpo, porque tipo, a gente nasceu assim e cabe a nós aceitar o melhor da gente, entendeu? Agora aqui, ó, o desenvolvimento do corpo e o órgão genital feminino na puberdade. A gente também aqui tem várias mulheres para a gente entender algumas questões. Olha só, durante a puberdade, né, ó, nas meninas, ela começa em geral entre 8 e 13 anos. A gente vai ter o quê? Um aumento das mamas. Algumas garotas elas podem ter as mamas totalmente desenvolvidas aos 12 anos. Nessas imagens aqui abaixo, elas caracterizam as fases na qual a mama está se desenvolvendo. É importante ressaltar que, novamente, cada pessoa tem o seu tempo. Então, não tem como você comparar o seu corpo com o de outra pessoa, porque cada um vai se desenvolver na medida do possível. Aí o aumento das mamas é consequência do desenvolvimento de quê? De canais que levam leite até o mamilo. Vale ressaltar também que a produção de leite ela vai estar atrelada ao quê? O processo de gravidez. Então, nesse caso, se não tiver gravidez, automaticamente não terá leite. Mas os canais, como eles estão sendo desenvolvidos, ele já vai estar presente na mama. Olha só, os quadris das garotas se alargam e ganham o quê? Um contorno arredondado. Isso é muito comum. Acaba ficando mais acinturada, como as pessoas falam. E a idade em que a primeira menstruação acontece, ela pode variar muito. Às vezes, olha, entre 9, 10, 12, 13 ou até um pouco mais tarde. E durante a menstruação, é ideal que se mantenha higiene. Utilizar absorventes, a questão do banho. Então, tudo isso tem que ser repensado. Vamos lembrar também que os pelos pubianos eles também vão estar presentes, né, na construção do corpo feminino. Então, vai ter uma produção de pelos, só que é menor do que o homem. Isso devido também aos hormônios. Até porque a testosterona do homem ela produz mais pelos do que a progesterona da mulher. E saindo um pouco dessa questão da puberdade e retornando à sexualidade humana, vale lembrar, né, que as relações sexuais elas sempre vão envolver o quê? Desejos e sentimentos, né, que vai variar conforme a cultura, a personalidade, é, a, a questão social de cada um. E para a gente falar de reprodução em humanos, a gente tem que estar se distanciando da reprodução que acontece nos animais, porque a gente tem todo esse aparato de coisas que nos diferencia dos animais. A gente não age por instinto, e sim pelas emoções. Já que a gente está falando dessa questão de emoção, é importante a questão do consentimento e do respeito. Primeiro, olha só, ninguém deve fazer sexo se não quiser ou se não se sentir preparado para isso.
Até porque se você está fazendo sexo sem vontade ou até mesmo forçado, isso, além de gerar transtornos psicológicos, você está sujeito a um assédio, porque se você insiste não é não e a pessoa continua, isso é assédio. E durante a construção da nossa sexualidade, né, de cada indivíduo é livre para entender sobre a sua atração afetiva. Então, todos nós somos livres. E o sexo, né, apesar de prazeroso, ele pode trazer consequências físicas não desejáveis, como o quê? Uma gravidez não planejada e as ISTs, né, infecções sexualmente transmissíveis, que ela é o grande problema da sociedade atual, porque as pessoas é, não usam medicamentos, não usam contraceptivos para evitar doenças e acabam sujeitas a essas situações, né? Dos métodos contraceptivos, eles têm como função evitar uma exposição total do nosso corpo a determinado vírus, doença ou, como falei antes, uma gravidez não planejada, ainda mais quando se é adolescente. Eu acho que essa seria a última coisa que um adolescente iria pensar. Falando de métodos contraceptivos, a gente vai ter a camisinha, que é um método assim universal, acho que todo mundo conhece, mas às vezes o fato de conhecer não garante que você saiba como usar, né, em determinada situação. Então aqui a gente tem imagens ilustrativas para entender um pouco sobre isso. Primeiro, a questão do envelope no qual vem a camisinha tem que ter o maior cuidado, porque se você utilizar uma tesoura pontiaguda, rasgar de forma sem ter o maior cuidado, você vai estar acabando o quê? Furando a camisinha. Então, se ela está furada, ela não vai ter a sua função de proteger. E nesse caso seria evitar uma doença ou uma gravidez. Então, automaticamente você estaria anulando esse objetivo dela. E como utilizar? Olha só, você vai retirar a camisinha do pacote e vai colocar no entorno do pênis e sempre segurando na ponta. Por quê? Se entrar ar, ela vai ficar um pouco com vácuo. E o fato dela ficar com vácuo pode acontecer que ela exploda. Então, se ela explodir ou estourar, né, que é o que acontece, ela também não vai ter função nenhuma. Ela vai acabar dando problemas futuros, como eu falei agora há pouco. Aí, após utilizar a camisinha, é importante o quê? Retirar da base do pênis, amarrar e jogar fora, descartar. Olha, aqui a gente tem a camisinha feminina. Assim como a camisinha masculina, deve-se ter alguns cuidados em relação a abrir a embalagem para a gente não romper ou furar a própria camisinha. A forma de colocar, nesse caso, tem que ter um maior cuidado. Pede-se que com o dedo indicador você coloque devagar na cavidade vaginal e essa parte maior da camisinha ela fica para fora. Então, outra questão é que se a parceira vai utilizar a camisinha feminina, a outra pessoa não deve utilizar a camisinha, porque vai gerar atrito e vai acabar até mesmo rompendo. Então, o ideal é que uma ou outra pessoa utilize a camisinha e não as duas ao mesmo tempo. Aqui vocês conseguem ver uma visão geral de como ela fica após ser colocada. E após ser retirada, você descarta no lixo como qualquer outro objeto. Aí só para a gente reforçar, as camisinhas elas são distribuídas gratuitamente na farmácia, mas há também vários pontos de vendas que a gente pode estar adquirindo. E elas não trazem risco para a saúde, né? Além de evitar a gravidez, ela apresenta o quê? Uma vantagem sobre outros métodos contraceptivos, até pela sua porcentagem, que chega a ser 99% eficaz. Então é muito interessante esses dados. Falando dessa questão de métodos contraceptivos, a gente vai ter as pílulas e anticoncepcionais hormonais. Como é que eles acontecem? Olha só, como é que a gente pode estar utilizando. Eles contêm hormônios sintéticos, né, semelhantes ao que? Ao estrógeno e a progesterona, que são produzidos pelos ovários, que vai impedir o quê? A formação do óvulo. Se impede a formação do óvulo, não há gravidez. Porém, né, uma ressalva, muitas mulheres elas se esquecem de tomar essa pílula. Então, ela tem que ser seguida em um horário correto, porque como é uma medicação, precisa dessa rotina diária para que você possa estar tomando em determinado horário, porque senão não vai funcionar. Aí acabam
As mulheres que não conseguem fazer esse acompanhamento, elas preferem o uso do contraceptivo injetável, a injeção, que também ela tem o mesmo efeito. Bem, essas pílulas, por mais eficazes que elas sejam, ela está mudando todo o seu metabolismo hormonal. Você está injetando hormônios para que eles acabem rompendo com a produção de óvulo e você não venha, nesse caso, a gerar um bebê, né? Através da gravidez. Mas você está tendo toda uma mudança psíquica devido ao uso desses hormônios. Então é muito importante a gente saber dessas informações, porque é, pode acabar ocasionando sérios problemas irreversíveis também. Olha só, ainda teremos o adesivo transdérmico e o anel vaginal. Como é que utiliza eles? O adesivo, ele vai liberar o que? Hormônios na pele e deve ser trocado o que? Semanalmente. Você coloca aqui no braço e ele tem uma falha de 0,5% a 8%. Já o anel vaginal, ele é colocado na vagina e deve ser trocado o que? Todo mês. Aí aqui você pode ver também a porcentagem, que é de 0,4 a 1,2. Outro método bastante eficaz é o DIU, que é o dispositivo intrauterino. Ele é colocado lá no útero através de um médico e ele faz com que os espermatozoides não cheguem até as tubas uterinas. Nesse caso, ele não vai conseguir sobreviver, porque esse DIU ele tem uma espécie de espermicida, então ele acaba matando todo o espermatozoide. E ele chega a durar meses e anos, mas sempre é bom estar trocando esse equipamento, até porque ele pode gerar problemas. É um equipamento de ferro, então ele pode enferrujar, ele pode estar ferindo, porque na questão do no ato sexual você pode estar deslocando esse objeto, então tem que estar sempre indo ao médico para ver como é que ele está. Outro método também são a abstinência periódica e a esterilização feminina, ou a ligadura de tubas uterinas. Na abstinência periódica é a famosa tabelinha, que a mulher tem um maior controle sobre o seu ciclo menstrual e ela sabe se está apta ou não a engravidar. Já na ligação das tubas uterinas, você vai ter o que? O corte lá nas trompas, que faz com que não tenha a liberação do óvulo. Se não tem liberação do óvulo, essa mulher automaticamente não vai ter como engravidar. É uma cirurgia bastante simples, mas que também requer todo um acompanhamento de um psicólogo para ver se a mulher realmente quer fazer aquilo, porque às vezes pode ser até irreversível, né? De acordo com o tempo que ela fez essa ligadura. Enfim, teremos mais dois métodos, que são o diafragma e a vasectomia. O diafragma, como vocês podem ver aqui nessa imagem, é um capuz flexível de borracha que ele é colocado na entrada do útero. A gente passa uma espécie de pomada, um gel, que é espermicida, para matar o quê? O espermatozoide. Então ele é bastante eficaz. Na vasectomia, a gente vai ter os canais diferentes, que são o quê? Cortados. É muito semelhante à questão da ligadura na mulher. Nesse caso, não vai ser nas trompas, e sim no canal diferente. Como a gente viu lá no sistema reprodutor masculino, né? A produção de espermatozoide, lá no testículo, que vai pelo canal diferente. Então, se a gente está rompendo com esse canal, não vai ter a formação de um futuro filho, né? Uma relação entre um homem e uma mulher. Então, eu espero que vocês tenham entendido um pouco hoje sobre essa questão da puberdade, dos métodos contraceptivos e a importância deles para a nossa trajetória enquanto ser humano.